Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder conversar com uma mulher multifunções, multitarefas e que vai abrilhantar e muito mais uma edição do Resenha Cast, a penúltima edição deste mês especial de setembro. Falo dela, a empresária e engenheira de produção Ananda Moura, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast nesta sexta-feira. Ananda, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Luiz, na verdade, já tinha me chamado em outro momento, verdade. A gente tentou, não deu, e agora a gente conseguiu com que as agendas batessem e estamos aqui. Ananda, primeiramente é uma honra ter você aqui. E para começar o nosso bate-papo, antes de falar da sua vida adulta, vamos voltar na infância e adolescência. Como é que era a Ananda nos tempos áureos de Colégio de Bituruna? Eu era bem quietinha, bem retraída. Eu era muito tímida, sabe? Nossa, eu tinha vergonha até de dar bom dia às pessoas. Mas no colégio eu fiz muitas amizades. Amigos que eu tenho até hoje, amizades de 20 anos. Então, assim, eu acho que aquela Ananda criança, né, e adolescente, sim, se transformou num ser humano bem diferente daquela criança que eu fui, né? Acabou que, para a área que eu fui, para as experiências que eu tive que perder um pouco minha timidez e vambora. Que legal, que legal. Em relação a esses tempos de Colégio de Bituruna, eu costumo dizer, Ananda, que os tempos de escola, e até porque nós pertencemos a uma mesma geração, a mesma faixa etária, costumo dizer que os tempos de escola é um tempo mágico porque a vida ela continua sendo boa, nós temos que ser gratos a Deus todos os dias por estarmos vivos, mas eu falo no sentido de não tínhamos nenhuma responsabilidade da vida adulta, a nossa única preocupação era passar de ano. O que tirava as nossas noites de sono era a prova daquela matéria mais difícil que você tinha dificuldade. A vida era muito tranquila, você não tinha preocupação nenhuma. Chegava no final de semana, era aquela coisa leve, tranquila. Você não queria descansar, você queria sair, você queria aproveitar. Sobre isso, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de Colégio de Bituruna? Quando você aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente, vem na sua cabeça na hora. Eu lembro muito do GC, que é os jogos Ganhou estudantis. Muito? Eu era ruim em tudo. Mas era um momento, assim, tão descontraído, aquela coisa de a gente escolher um mascote. Tinha um disciplinário, Geraldo, na época, que a gente... o meu ano, né? Acho que foi no segundo, terceiro ano. Sim. O pessoal escolheu ele para ser o mascote. Que legal. Eu tive um professor de biologia que marcou muito a minha vida, que é o Gladstone. Sim. Eu acho que todo mundo que estudou no Bituruna... Tem ele na cabeça. Eu acho que ele foi fundador do colégio. E, assim, hoje eu tenho muito contato ainda com os meus colegas, apesar de cada um ter ido para um canto. Ficou uma turma ainda em Valadares, alguns voltaram, retornaram. E a gente sempre se encontra. Então, quando a gente se encontra, é nostalgia mesmo. A gente começa a recordar como que foram as nossas vivências no colégio. É um episódio de uma prova, do professor tal, aí a gente começa a rir. E eu acho até engraçado, né? Que às vezes as esposas dos meus amigos que não viveram isso com a gente, elas falam assim, eu já sei, da professora tal. Já sabe a história, né? Do dia tal, que o fulano não foi no dia da foto. Sim. Então, assim, eu acho que tem muitos momentos que marcaram, sabe? E quando eu passo na porta do colégio, não tem como eu não lembrar dos meus amigos. Assim, cada fase que eu vivi no Ibituruna foi muito importante pra mim. Em relação à Ananda dos tempos de Colégio Bituruna e pra Amanda versão adulta, a engenharia de produção apareceu logo depois que você saiu do Bituruna? Como é que foi essa história? Minha história com a engenharia foi assim. Quando eu estava no colégio, terceiro ano ainda, eu resolvi que eu queria fazer medicina. Eu acho que quando você tá indeciso o que você quer fazer, todo mundo mira na medicina. Sim. Eu quero medicina, é o curso que eu sei que eu vou terminar e não vou estar desempregada. Sim.
vamos embora tentar medicina. Só que não é fácil. Na minha época, não era a maioria das faculdades que aceitava a nota do Enem. Você tinha, era vestibular mesmo, primeira, segunda fase, alguns tinham até terceira fase. A coisa era mais complicada. E aí, comecei a tentar, saí do Bituruna, terminei o terceiro ano, não passei. Fui pro Genoma, fiz 6 meses de cursinho. Aí, quando eu comecei aquela fase do cursinho, que aí os pais começam assim, você tem que passar no vestibular, você não pode sair. E aquela pressão, eu falei, não. Aí eu sentei com o meu pai e falei, quero fazer uma faculdade aqui mesmo, eu vou tentar um vestibular. E vi que o IFMG tinha o curso de engenharia de produção. Sim. E sou filha de pai e mãe comerciante. Sempre falei que eu não queria viver do comércio. Porque você viu o que era, né? Comércio. Eu via meus pais, às vezes eles vendiam na caderneta, na notinha. Eu falava assim, Deus me livre, cobrar uma pessoa, não quero isso pra mim nem. E aí eu falava que fui pro IFMG, fiz a prova, passei e comecei a minha faculdade. Eu comecei, assim, vou ser bem realista. Na época eu não tinha muita noção do que o engenheiro de produção fazia. E quando eu fui vendo o lado da administração do engenheiro de produção, eu ficava mais perdida. Eu falava assim, gente, eu falava que eu não queria fazer isso. E olha eu aqui, Sim. indo pra esse caminho, né? Porque a engenharia de produção ela é muito ampla. Exato. Assim, eu posso ir pra qualidade, eu posso ir pra logística, eu posso ir pra inovação. Tem vários campos que eu consigo atender, né? Empreendendo, eu tô vendo, assim, minha faculdade toda eu consigo conectar, né, no meu empreendimento hoje. E aí, no decorrer disso, comecei minha faculdade, a família do lado do meu pai, boa parte das minhas tias-avós são professoras. E aí, conversando com elas, e eu sempre fui muito, assim, correria mesmo, agitada, assim. Eu queria o meu dinheiro, porque meu pai sempre me ensinava assim, se é meu, eu tenho que saber pra que é. Podia ser pra comprar um sapato, mas eu tinha que explicar pra que era. Então, aquilo ali me incomodava. Eu falava assim, não, eu quero o meu pra eu chegar lá e eu não precisar pedir. Sim. E aí, ela falava assim, por que você não pega umas aulas? Eu tava no terceiro período ainda. Eu falei, aula? Como funciona? Não tinha nem noção. E aí, fui. Ela me explicou os documentos que eu precisava. Eu fiz os documentos. E aí, você pega uma autorização pra você lecionar. Sim. Que, né, tem um nome de CAT. E aí, peguei essa autorização. E cheguei na superintendência, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha... lá não falava que era socioeducativo, tinha um nome da escola. São Francisco de Assis. Aí eu falei, essa escola eu tô vendo que tá a 6ª chamada do edital de química, não tô entendendo por quê, eu vou tentar. E assim, com a autorização, você só pode pegar de terceira chamada pra frente. Aí eu falei, não, tem que ser minha vaga. Cheguei lá, só tinha eu de candidato. Aí eu achei estranho, porque o lugar era muito fechado. Murão. E aí, quando a gente entrou, eles pediram no celular e tudo. Aí eu falei, deve ser tipo liberdade semiaberta, né? Sim. Regime semiaberto. Aí eu falei, tudo bem, vamos embora. E aí, passava por uma entrevista. E quando eu cheguei na entrevista, eu lembro que o diretor do socioeducativo, ele virou pra mim e falou assim, ele assustou, que eu tinha 21 anos. E eu tinha aluno de 20 anos. E aí ele chegou pra mim e falou assim, seus pais sabem que você tá aqui, menina? Aí eu ri e falei assim, sabe? Meus pais não tinham nem noção, né? Eu falei assim, sabem. Aí ele tá assim, mas você tem noção que você vai dar aula pra jovens que estupraram, mataram? E aí ele foi falando, né? E o meu foi só regalando. Eu falei assim, tem noção sim. Aí ele falou assim, e como você vai agir? A gente foi tendo a entrevista, eu fui desenvolvendo com ele. Aí ele olhou, você pode dar licença, por favor? E eram 3 pessoas na banca. Sim. E aí, quando voltou, ele falou assim, olha, eu estou te contratando, mas contra a minha vontade. Porque os 2 votaram a favor, eu votei contra. Eu acho que você é muito jovem e ou isso aqui pode destruir o seu psicológico, ou você pode sair daqui uma pessoa, assim, que pode se encaixar e trabalhar em qualquer lugar. Tá pronta pra qualquer lugar. Mas o contrário também é bem perigoso. E assim, ele me deu 6 aulas. Comecei com 6 aulas. Quando ele falou, você vai ser bem vigiada. Até porque, assim, era só meninos. E por
eu tenho idade bem próxima deles, né? Eles têm, assim, total restrição do contato feminino, Sim. né? Então, e tá numa idade mais avançada. Assim, o sistema tem toda uma proteção, toda uma cautela Sim. em relação a isso, né? E tem leis, tipo assim, o agente socioeducativo, na minha época, não sei hoje como está, mas na minha época ele não podia ficar, como é que fala? Armado, né? Então, já assim, pode. hoje acabava que o adolescente estava mais armado do que o exato. agente. Então, e ele tinha que fazer a segurança do professor em sala. E ele tinha que ficar na porta da sala, não dentro. Ele não podia ficar dentro. Então, assim, eu trabalhei durante 3 anos. Todo ano renovava o contrato, passava pela entrevista, o mesmo procedimento. Quando eu estava com 1 mês, uma professora saiu de matemática, de um cargo fechado. Me ofereceram, se perguntaram se eu tinha interesse para poder concorrer e tudo. Fui e deu certo, porque lá, além do currículo, né, da formação, o que contava era a entrevista. Você podia ter o mestrado, mas se você não passasse na entrevista, se não tivesse perfil para trabalhar com eles. E, assim, Deus foi muito bom comigo, Amém. porque nesse período, assim, eu não passei por nenhuma situação com adolescentes, mas chegou um momento que eu quis ser livre, porque eu era muito jovem, então eu sempre gostei de sair. E às vezes eles saíam de indulto. E às vezes eu tava numa exposição da vida e encontrava um aluno meu. E aí gerava aquela situação, assim, eu me sentia desconfortável. E eu passava pra eles sempre uma imagem muito séria, muito brava, muito fechada. Aí vai ver o celular. E não, eu um falava copo pros na meus mão. alunos. É isso aí, eu falava pros meus alunos assim. Eles perguntavam, professora, você namora? Eu falava assim, sou noiva. Bosta nenhuma. Sou noiva. Ai, professora, seu noivo faz o quê? Policial. Aí eles, você fez de pólvora. Então eu tentava, tipo assim, levar aquela coisa mais séria. Às vezes eles me achavam em rede social, eu tentava bloquear tudo. Mas mesmo assim, eu acho que tira um pouco a liberdade de quem está lá dentro. E aí foi quando eu já estava formando. Eu fui pra FIENG. Fui trabalhar no sindicato, coordenadora de sindicato. Falei, vamos viver uma experiência na minha área. E foi desafiador também. Fiquei 3 anos lá, 2 anos e pouquinho. Assim, aí eu atendi o sindicato das indústrias da construção civil, alimentação e metalúrgico. Então, 3 ramos completamente diferentes, com vivências, assim, bem diferentes. E nesse intervalo, assim, lá no socioeducativo, eu já tinha começado a empreender. Fiz uma viagem, comprei uns brincos. E as professoras e escola, gente, é o lugar que mais vende, fica a dica. As professoras começaram, nossa, que lindo, você trouxe mais pra vender. E eu falo que tá no sangue, né? Você fala que você corre daquilo, mas quando você tem no sangue, não tem jeito. E aí eu peguei e fui, vendi tudo pra elas. E já busquei mais. Aí todo fim de semana eu estava indo buscar mais em Belo Horizonte. Vinha. Aí um dia peguei todo o meu salário e falei assim, agora eu vou em São Paulo. Na cara e na coragem, nunca tinha ido. Não falei nada pro meu pai nem pra minha mãe. Eu vou ali buscar mercadoria. E aí meu pai na época já estava morando em Porto Seguro. Meus pais haviam separados. E aí fui. Aí eu sei que chegou um momento lá em São Paulo, porque assim, você empolga na hora que você tá comprando, né? Você vai só tirando dinheiro e comprando. Pus a mão no bolso, 6 horas da manhã, não tinha dinheiro nem pra eu comer. Ligou pro pai. O pai tem que te contar uma coisa. Tô aqui em São Paulo, nossa, que bacana e tal. Mas você não tem dinheiro pra eu comer. Tem como você mandar um dinheiro pra mim? E aí, assim, foi indo e fui sacoleira mesmo, porta em porta, mandava condicional pra um, pra outro. Chegava na escola pra trabalhar, levava aquele tanto de sacola de roupa e não parava. E aí, quando eu fui pra FIENG, eu continuei com isso. Mas aí tinha um desejo no meu coração de ter um ponto físico. Eu falei, eu quero um ponto físico, não tem jeito. E aí, eu resolvi abrir. Quando eu abri, eu nem imaginava a pandemia. Na época, eu tinha começado um mestrado lá no Paraguai, em administração. Tinha feito o primeiro módulo, o mestrado você fazia no período das férias. E aí fiz um módulo
e voltei pro Brasil e já abri o negócio. Falei, eu vou investir nisso, quero que dê certo. E aí, o trem foi acontecendo, só que com 20 dias que a loja estava funcionando, na época abrindo em Bituruna Shopping, veio a pandemia. Fecha tudo, ninguém pode sair de casa. E a gente, era tudo muito incerto, né? Assim, eu tinha feito um investimento, não tinha nem previsão de quando esse investimento ia retornar. E aí vem o caos de empreender, né? Essa instabilidade. E aí eu peguei e resolvi fechar de vez. E comecei a atender no interior. Na época, minha mãe tinha um relacionamento em São José de Safira, então a gente ia muito pra lá. E aí comecei a atender São José de Safira, Marilac, Virgolândia. Fui atendendo aquela região toda. Porque a minha mãe trabalhava com isso há 30 anos, né? Ela deixava, hoje as pessoas compram muito pela internet, mas ela deixava roupa com sacoleiras. Então ela passava nessas cidadezinhas de interior, deixando os kits com as mulheres e elas vendiam. Então a minha mãe já tinha aquela experiência, falei, vamos fazer o que dá pra gente fazer. E, assim, foi um momento muito bom pra nós, né? Mas não tirava o desejo de ter um ponto fixo. Sim. E aí, é isso que deu uma reviravolta na minha vida. Ganhei o meu ponto, né? Lá no edifício Rio Branco. E montei um showroom. As roupas, com tudo, bacana. E depois que eu montei esse showroom, eu resolvi ir pra... fiquei 2 anos trabalhando, eu saí da FIENG. Fiquei 2 anos por conta, mas assim, comércio, hoje tá bom, amanhã tá ruim. Chega janeiro, você não vende nada, dezembro você bombou, e oscila muito, e estrada, e dezembro toda semana você dentro de ônibus, indo pra lá, bate e volta, e aquela coisa, e eu vendia muito na nota. Então, eu tinha muita dificuldade, às vezes, pra poder receber, e você compra à vista e vende na nota. Aí eu falei, eu vou tentar alguma coisa na minha área, que pelo menos é algo fixo. Minha mãe teve uns problemas de saúde na época. Isso mexeu muito com a minha cabeça, no sentido assim, eu preciso ter um fixo, um certo. Eu não posso viver nessa incerteza do comércio. E resolvi jogar meu currículo em vários locais. Na época, eu joguei e aí eu estava indo com a família de um amigo para Nova Viçosa. Me chamaram para uma entrevista na época pro Sebrae, para dar aula lá. E aí me chamaram para entrevista assim, mandaram mensagem 10 horas da manhã para eu estar lá 2. Eu estava já em Teoflotone indo. Aí eu falei, nossa, não pode ser amanhã e tudo. Aí eles falaram assim, não. Eu cheguei em Nova Viçosa, gente, tão assim, murcha, tão... Aí eu falei, poxa, eu queria tanto, tipo assim, voltar para a área da educação, mas eu não queria voltar, assim, para a escola pública, né? Falava assim, não, nossa, sacanagem. E aí uma pessoa que estava lá comentou comigo que já tinha dado aula na Univale. Eu já lecionei na Univale e tal. Por que você não joga seu currículo na Univale? Aí eu olhei assim, eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas. Tanto que era uma pessoa, tipo assim, bem aleatória, sabe? E aí eu peguei e falei, de lá mesmo, eu joguei meu currículo na Univale. Quando deu uns 15 dias, me chamaram para uma entrevista. Cheguei na entrevista, tava o cargo, era assim, auxiliar administrativo, analista de gabinete, uma coisa assim. Aí eu peguei e fui. E quando chegou pra entrevista, aí quando eu tô entrando na porta, tá assim, gabinete do reitor. Gente, estranho, né, que eles usam a sala do reitor pra fazer entrevista, mas tudo bem, eu calada. Esse jeito falante já, né, que a timidez tinha ficado lá na infância, vambora. E aí, quando eu cheguei, estava a reitora, a pró-reitora, o pessoal do desenvolvimento humano e como é que fala? Chefe de gabinete, né, da reitora, a assessora da reitora. Sim. E aí, aquele tanto de mulher e me entrevistando. E aí, comecei a conversar e foi um bate-papo mesmo. Minha entrevista durou, assim, quase 1 hora. Eu falando, foi uma coisa muito leve. Eu fiquei até assustada. Falei, nossa, esperava. Aí, quando a Lissandra começou a se apresentar, que eu sou, prazer, meu nome é Lissandra, eu sou reitora. Eu fiz assim, gente, eu tô conversando com a reitora da Univale, né? E aí, ela foi falando do cargo e tudo, e era pra ser basicamente a secretária da reitora e da pró-reitora. E aí, passou uns dias,
eu tinha pedido um valor, eles me ofereceram até a mais. Eu falei, nossa, essa instituição... assim, eu não tinha essa visão da Univale, eu não conhecia a Univale por dentro, porque eu não estudei na Univale, eu sabia, assim, é uma universidade dentro de Valadares, mas eu não tinha noção da dimensão da Univale. E quando eu cheguei lá, eu fiquei cada vez mais encantada, né? E aí fui trabalhar com a Alessandra, que pra mim foi uma mãe. Ela ensina com amor. Aprendi muito, muito, muito. Eu acho que, assim, se todo mundo tivesse uma gestora como ela, a pessoa tava no paraíso. Não só ela, como a professora Adriana também, que cada uma, né, com o seu jeito de ensinar, mas que me abriram caminhos pra mim que eu nem imaginava. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha 44 horas semanais. Eu trabalhava durante 44 horas. Eu falei assim, preciso pôr minha loja à venda, porque eu tô tendo um custo de manter ela aberta. E é melhor eu vender. Porque eu sabia que o processo de venda ia demorar. Claro. Vou pôr a venda e vamos ver o que vai dar. E comecei a fazer bazar. Onde entrou o bazar. Comecei a fazer bazar com promoção das peças. As pessoas começaram a me procurar para poder deixar roupa comigo. Fui deixando, fui pegando, fui vendendo. E eis que apareceu um comprador para a loja. A pessoa apareceu, pagou o valor que eu pedi na época. Eu já tava naquela incerteza, não sabia se eu queria alugar pra alguém. Eu já falava assim, não sei se eu alugo, o que eu faço. E aí eu falei, agora eu vou fazer um bazar móvel, cada mês em um bairro. Primeiro mês foi lá no Castanheiras. E aí eu via que as pessoas que iam no meu bazar aqui na Barão e baixavam lá no Castanheiras. Eu falei, do outro lado da cidade, gente, totalmente fora de mão, e as pessoas estão indo. Tinha gente, às vezes eu parava no Burger King pra comer, pra pegar o lanche. A pessoa falava assim, ei, você é a menina do bazar? Legal, Aí eu falei assim, nossa, que as pessoas me conhecem como a menina do bazar, né? E aí eu, na Univale, e assim, um dos motivos de eu ter colocado o ponto à venda é que eu falava assim, eu quero uma tranquilidade, eu não quero mais comércio. Sim. Porque comércio dá dor de cabeça, é bom, mas dá dor de cabeça. E aí tive a proposta de ir pro setor comercial da Univale. Chega a ser até irônico, né? Quanto mais eu corria do comércio, mais ele me chamava. E aí eu, né, mudei de gestor, saí da Alessandra, fui pro Dr. Romulo, que também é um paizão. E aí fui pra Univale, continuei no setor comercial, tô até hoje, tô como supervisor de vendas. E agora, quando foi em setembro, finalzinho de agosto, eu coloquei um propósito de oração com Deus. Falei que eu não aguentava mais essa questão do bazar, muita gente me procurando para deixar roupa, e eu estava cansada, porque eu montava toda uma estrutura, tudo em um dia, para montar, desmontar, vender. E eu falei com Deus que, se fosse a vontade dele, ele ia colocar o ponto certo na minha mão. E se não fosse também, ele ia tirar esse desejo do meu coração, e que eu ia devolver as roupas das pessoas e seguir outros rumos. E nesse intervalo ainda iniciei o mestrado na Univale, né? Porque a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer muita coisa, né? Porque pro olho tremer e tal. Aí chega no meu psicólogo e fala assim, meu olho tá tremendo, não sei por quê. Não sabe. Não sei. E aí, peguei e coloquei isso em oração. E já tinha mandado mensagem pro imobiliário, o imobiliário tinha sumido. Eu falei, nossa, oração mesmo. Quando deu 15 dias, o imobiliário me manda mensagem. E assim, tinha aquela questão, né, por ser imobiliária, de aval, não sei o quê. A pessoa que ia ser meu aval, eu tinha desentendido com a pessoa, tipo, no sábado. Na segunda, a imobiliária me manda mensagem. Aí o imobiliário manda assim, você tem interesse ainda no ponto? Porque eu tinha feito uma proposta pro proprietário. O proprietário aceitou a sua proposta. Legal. Você tem que vir já com o documento seu, do aval. Eu falei, se lascou. Aí eu falei assim, nossa, e agora? Só que assim, Deus criou a situação que as coisas aconteceram tudo do jeito que era pra acontecer, sabe? Foi melhor do que eu pedi, do que eu imaginei. E aí, com 15 dias eu consegui inaugurar, consegui colocar tudo funcionando. Legal, cara. Deus enviou pessoas que, de alguma forma, me abençoou, cada um de um jeito, numa divulgação, outro indo lá, pondo a mão na massa mesmo. Minhas amigas, Nanda, eu sei que você tá na correria, quer que eu vou ir pendurar a roupa com você, etiquetar? Outra, eu vou ir pintar pra você, eu vou colocar um adesivo. Então, assim, tudo, Deus foi, assim,
trazendo e fazendo perfeito. Toda hora eu bato no microfone. E em relação a tudo isso que você falou no seu relato, extenso, mas com muita propriedade e com muito conteúdo, como você mesmo disse, né? Você não queria de jeito nenhum empreender pelo exemplo que você tinha, positivo, mas você via como é que era a vida de empreendedor durante todo o seu tempo de infância, adolescência e até os dias de hoje, imagino. Só que, como você mesmo disse, né? Deus faz com que possamos entrar em um caminho feito por Ele. Qual que é o seu grande sonho como empreendedora? Como empreendedora? Eu falo, assim, meu sonho era ver o Bazar, assim, ser mais reconhecido do que ele é. Sim. Na verdade, eu vou ser bem sincera, ô Luiz, eu já tô vivendo parte do meu sonho. Que legal. Graças a Deus. Eu falo porque eu abri o Bazar, eu tenho visto tantas pessoas, as pessoas me mandando mensagem, gente que eu nem conheço, essas pessoas me param na academia e falam assim, eu fui no seu bazar e esses dias eu sentei pra comer assim assado, eu cheguei no banheiro, a menina falou assim, queria tanto ter ido no seu bazar, mas o horário não deu e... Então, assim, aquela coisa assim, as pessoas já estão conhecendo, as pessoas amadureceram uma ideia, porque quando eu comecei, as pessoas ainda tinham uma visão muito engessada de bazar, roupa usada, quem compra roupa usada, Então, assim, eu acho que é esse reconhecimento mesmo de qual é o trabalho, né? E que o trabalho é um trabalho... É reconhecimento mesmo do trabalho, sabe? Do que é o bazar. Eu acho que, assim, meu sonho é ver o bazar crescendo mesmo em todas as esferas. Quem sabe mais pra frente a gente num ponto maior, mais no miolo do centro. Eu acho que seria algo mais ou menos assim. Em relação à sua vida como empreendedora e a tudo aquilo que você vive nos tempos atuais, qual que é o maior desafio de empreender nesse segmento que você atua com, que é um segmento muito específico, como você mesmo disse, né? Às vezes a pessoa pode pensar, mas vou comprar roupa usada, mas tem ali um valor, e eu falo não um valor financeiro, mas tem ali uma história por trás, enfim. Pelo que você vê nos dias de hoje, como você mesma disse, você abriu o seu ponto novo, tem nem um mês, imagino, completado, perdão. Qual que é o maior desafio de estar nesse segmento? Eu acho que, assim, eu me cobro muito. Eu tô começando a amadurecer que a gente não vai agradar todo mundo. E, às vezes, né, as pessoas, elas geram expectativas na gente, às vezes a gente não consegue cumprir. E ao contrário também acontece. O contrário também acontece. Então, assim, hoje o meu maior desafio, às vezes, eu tô com um fluxo alto de atendimento, um movimento alto, e às vezes eu não consigo, vou te dar um exemplo, colocar todas as roupas separadas em numeração. Elas iniciam separadas, mas de acordo com o atendimento, vai sair do ritmo. Claro. E às vezes eu recebo reclamação disso. As pessoas, elas são exigentes e são certas, elas estão pagando por aquele serviço, por aquele, né? Só que isso me faz me cobrar muito. E então, assim, pra mim hoje, eu acho que é um dos meus maiores desafios, além do tempo, né? Porque eu continuo com o meu trabalho na Univale, hoje eu tenho uma pessoa que fica no bazar meio período. Então, e aí eu abro, aí fica por minha conta os fins de semana. Então, essa questão de administrar esse tempo, Sim. de organizar, então essa logística mesmo, sabe? Eu tenho que receber a mercadoria, eu tenho que verificar, eu tenho que precificar, eu tenho que lançar. Essa questão de precificar vem de mim, a pessoa, né, que tá lá é mais pro atendimento, Sim. pro Instagram. Então, assim, eu acho que o meu desafio tem sido esse. E o desafio do Instagram também, porque, graças a Deus, o nosso fluxo presencial tem sido alto. Então, a gente não tá dando conta de atender o Instagram. Coisa boa. Então, isso tem, assim, gerado uma dificuldade, porque era o local que eu mais vendia antes. Então, tem cliente que às vezes me manda mensagem Não pode esquecer das origens. Não, lógico, mas tem cliente que às vezes manda assim, poxa, tem como você me mandar uma blusa, a foto de blusas brancas que você tem no Pay? Eu fico assim, eu não consigo, porque tá uma pessoa ali atendendo 5, 6 ao mesmo tempo. Sim.
e acaba que não consegue. Então, a gente tem tentado trabalhar isso de uma forma que a gente consiga atender todos os nossos meios de comunicação. Como você fez questão de deixar bem claro no início do nosso bate-papo, o verbo empreender está na sua vida, no seu sangue, literalmente. E o mais louco nessa história toda é que você, vendo tudo aquilo que seus pais passavam e passam nos tempos atuais, era algo que você queria manter uma distância. Mas você foi colocada nesse caminho no empreendedorismo. Feito esse pequeno preâmbulo, eu te pergunto, o que o empreendedorismo significa para a sua vida? Eu acho que o empreender, ele tá em toda a profissão hoje. Esses dias eu tava até conversando, um bate-papo com a Alessandra, a gente conversando, eu falei assim, gente, eu acho que a disciplina de empreendedorismo, ela deveria estar nas escolas, porque eu vejo assim, hoje um médico, tudo bem se ele for trabalhar direto no hospital, mas vamos supor, eu sou nutróloga e eu quero desenvolver na minha área, na minha cidade. Ele precisa saber empreender. Aquilo ali é um empreendimento, entendeu? Ele precisa ter noção, um investimento em marketing, ele precisa de um tráfego, ele precisa de um design bacana. Então, assim, isso tudo envolve o empreendimento dele, né? Então, eu acho que empreender tá em tudo. Qualquer negócio hoje que você for trabalhar, você vai empreender. Eu vendo educação, eu vendo, ensino. Pera aí, eu tô empreendendo. Claro. Entendeu? Então, assim, não tem como você desenvolver hoje sem empreender. E a gente pega Valadares, onde boa parte do que move Valadares hoje é o comércio. Então, assim, fica mais claro e gritante a necessidade das pessoas de empreenderem. Sobre a sua vida, e interessante conversar contigo, porque dá para poder falar sobre várias versões da Ananda Moura. Você trabalha na Univale. E eu queria pensar esse tópico da sua existência aqui na Terra, porque, como você mesmo sabe, e fez questão de ressaltar nessa última explanação, Valadares é uma cidade totalmente ligada ao empreendedorismo. E quando a gente pensa na palavra empreendedorismo, vem na nossa cabeça o nome de marcas, né? Que são marcantes para a história da nossa vida. Só que, além de empresas de vários dos segmentos existentes aqui na nossa cidade, nós temos também aqui marcas que marcam a vida, ou as vidas, ou já marcaram as vidas de milhares de pessoas aqui em Valadares. E a Univale é uma dessas marcas. É um dos grandes conceitos da nossa cidade. Quem mora em Governador Valadares ou já morou por aqui por um tempo, sabe exatamente e tem a noção do poder que a Univale tem de transformar vidas através do ensino, através do estudo. Para o livro da sua vida, o que representa para você trabalhar na Univale? É muito gratificante. Eu tomei amor, sabe? Quando eu entrei era um mundo novo, eu não conhecia nada, eu estudei na faculdade federal, então eu tinha uma visão completamente diferente. Ainda mais quando eu fui para o setor comercial, porque o meu setor é o que lida direto com campanha. Eu recebo um público de todos os, né, de todos os meios. Sim. E assim, aí quando eu comecei a entender mesmo, e quando eu falo que a Alessandra é mãe, ensina com amor, é porque quando ela fala da Univale, o olhinho dela brilhava, eu falava assim... E o seu tá brilhando agora também. Você vai tomando amor. E aí, quando ela falava assim, que a Univale é uma universidade comunitária, ela faz atendimento à comunidade e tal, a gente recebe pessoas no AME. E aí, fui conhecer o AME, quando eu chegava no AME, aquele tanto de gente sendo atendido, sabe? Os alunos com maior amor em atender. Sim. Aí você chega nas clínicas odontológicas, aquela fila de pessoas para serem atendidas, todo mundo sendo atendido. Aí, nutrição, o pessoal tem as oficinas, atende a comunidade. Estética, atende a comunidade. Aí eu fazia assim, nossa, tudo. E aí, quando eu passei a ter contato com o Dr. Rômulo, e aí, quando ele vinha se apresentar e tudo, apresentar a Univale, o olhinho dele brilhava também. Eu falava assim, gente, essas pessoas têm amor em trabalhar aqui, né? E aí, eu fui vendo a dimensão da Univale, sabe?
assim, muitos ali fazem, a maioria faz por amor mesmo. E essa parte de atendimento à comunidade, assim, mexe muito, muito, muito comigo. E a gente tem, né, um percentual de pessoas lá que estudam, que são bolsistas, né? Legal. Que tem o vestibular BDI, Sim. de bolsa social. E aí é um período que é tão gratificante você ver a vida da pessoa ali, assim, nossa, eu precisava de um desconto, fiz uma análise socioeconômica, fiz a prova, passei, eu consegui. E a pessoa às vezes até se emociona, Claro, sabe? imagino. Aquilo ali, você fala assim, poxa, tô transformando uma vida. Sim. Na colação de grau, a primeira colação que eu participei, nossa, gente, eu cheguei no auditório, eu já comecei a chorar. Mas é porque você via a emoção das famílias, Sim. você ficava assim, gente. Assim, aí tinha pai ali, você escutava um pai e uma mãe conversando, falando assim, que era o primeiro filho, o primeiro da casa a ter uma graduação, sabe? Então eu acho que isso daí mexe muito comigo, Sim. muito, muito, muito. Esse lado humano, sabe? E eu acho que hoje não conheço as outras gestões para eu poder comparar e nem tô aqui para isso, mas eu acho que hoje a gestão da Univale ela é bem humana. Ela pensa muito na comunidade, principalmente a comunidade valadarense. Então, assim, eu não tinha noção, né, de como era. Para você ter uma noção, eu entrei, quando eu fui para a área comercial, era a segunda edição, agora vai ser a terceira. A gente tem um evento que chama Pensando no Futuro, que é Sim. uma mostra de profissão, que nós recebemos alunos de todas as escolas de Valadares e ao redor. E aí a gente tem palestras, todos os cursos eles colocam na Univale em formato tipo de estandes, onde os alunos eles podem ter vivências com os coordenadores, com os alunos do curso. Aí eles vão para o laboratório de anatomia, Legal. eles vão para o podcast, eles vão para a TV, eles têm uma vivência mesmo de universitário. E aí tem música, depois a gente costuma não, né? Sempre tem sorteio de bolsas. E boa parte do público que a gente recebe, às vezes, é de escola pública. Então, assim, ô Luiz, eu chego a arrepiar. Porque nesse dia, eu lembro que a Alessandra olhou pra mim e falou assim, agora você entende porque que meu olho brilha. E aí eu chorava, porque eles vibram quando eles ganham, você não tem noção. Tanto que eu emociono só de eu falar, sabe? Então, assim, é muito gratificante. E quando Sim. você vê o menino ali que já tá, assim, no primeiro período, tá no segundo, às vezes eles passam por mim, ei, cumprimento, eu falo assim, gente, olha só, a pessoa tá Me lembro de seguindo você. e realmente tá indo. Isso é muito bom. É muito É gratificante. porque eu costumo dizer, né, Ananda, e você também imagina que há de comungar dessa mesma ideia, porque eu tenho certeza que você vive também aquilo que eu vivo e outras pessoas também vivem, que todos nós vivemos em bolhas, né, na vida pessoal e profissional. E às vezes a nossa bolha, graças a Deus pela condição de um amigo ou de outro, um amigo formar é a coisa mais normal. A gente está acostumado, às vezes, nas nossas bolhas, ouvir, não, fulano vai formar, vai ter uma festa, vai ter a colação de grau. E assim, graças ao trabalho dos pais, é algo comum, é algo que já era ali planejado na vida desse amigo, dessa amiga, desse parente. Só que quando a gente pega a nossa visão e o nosso olhar para um outro tipo de público e a gente sai da nossa bolha, formar não é algo corriqueiro na família, ou nunca foi, ou é algo que muda a vida de uma pessoa. Não é uma ação tão comum e tão normal. E às vezes, nas nossas bolhas, a gente vai para uma formatura, é algo até meio que protocolar. Você sabe da alegria do seu amigo, mas e quando você vai para uma pessoa que vive a realidade de pessoas que você conhece e nutriu um carinho, você vê o quanto que uma formatura, uma faculdade feita muda a vida de uma pessoa. Em relação à sua vida, você falou que seu olho brilha e você se emocionou quando você lembrou de algumas histórias de pessoas que estão lá, que saem das escolas públicas e conseguem a bolsa para poder estudar. Quando eu penso em faculdade, vem na cabeça livros, né? Que é o que mais tem. Na biblioteca você já deve ter ido lá várias e várias vezes. E todos os livros que se prezem tem ali um título, páginas, tem a capa. E o mais interessante, e até pelo fato de você ser uma pessoa multifunções e que já viveu muitas experiências na sua vida, mesmo tão nova, é que a nossa vida se parece com um livro.
com páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. Só que o mais maluco e até salutar, na minha opinião, pode discordar se for o caso, que nos livros das nossas vidas, assim como os livros mesmo, temos capítulos, né? E todo livro tem capítulo. E na nossa vida também temos capítulos. Só que nos livros, o capítulo lá está falando de um acontecimento, de uma data histórica para um povo, para uma nação, para uma pessoa. Só que na nossa vida, os capítulos são em formatos de pessoas. Existem ali um nome que, se a gente fosse colocar no livro da nossa vida, daria um capítulo com incontáveis páginas. No livro da sua vida, o que você falaria e discorreria a respeito do nome Cláudia Celestino? Claudiana. É minha mãe. Meu exemplo de força. Para, eu vou chorar. Você não podia fazer isso comigo, não. É meu exemplo de força. Me ensina cada dia mais. Me mostra quanto que o amor de mãe é incondicional, sabe? Eu sempre falei que eu não queria ser mãe. E às vezes eu olho a forma com que a minha mãe ama e cuida de mim, da minha irmã, e isso me deixa, assim, cada vez mais assustada, né? A forma com que é esse amor. Eu tenho medo, talvez. Eu falo que às vezes eu tenho medo eu falo que eu não quero ser mãe por medo de ter esse amor louco e incondicional que as mães têm. Sim. Porque a minha tem. Meu exemplo de força, assim. A gente passou por, nos últimos anos, muitos episódios em relação à saúde dela. Mas Deus, assim, foi maravilhoso e misericordioso em tudo. Minha mãe tá 100%. É isso, Luiz. Não tem mais, nem mais o que falar. Você tá me fazendo chorar. Dentro de todo esse capítulo especial da sua vida, e você acabou de falar que nos últimos períodos, nos últimos anos, perdão, vocês viveram momentos muito intensos. Imagino que, dependendo da situação, você muitas das vezes temeu pelo pior, mas a sua mãe tá aqui firme e forte. Dentro de todas essas páginas que vocês viveram nos últimos anos, qual foi o momento mais marcante, mais impactante que você teve ali com a sua mãe? Seja uma conversa, seja uma ação dela para contigo, ou ao contrário. Qual foi o momento que, se você pudesse pegar e fazer com que ele pudesse ser eterno na sua vida em relação à questão de lembrança, o mais marcante da sua vida com a sua mãe nos últimos anos? O mais marcante, a última cirurgia que ela precisou fazer, né? Na hora dela entrar, eu tava bem aflita e normalmente eu fico muito calada. Eu fico só olhando e assim... E ela me conhece, né? Minha mãe. Ela conhece cada olhada da Ananda, cada levantada de sobrancelha, revirada de olho. E aí ela olhou pra mim e falou assim, fique tranquila, eu vou voltar. E aí eu olhava pra ela assim, meu olho só começava a lágrima chorando, né? Desesperada, porque já tinha sido 3 cirurgias em 2 anos. E aí eu olhava pra ela assim, ela falava assim, não, Ananda, eu vou voltar, tem muita coisa ainda pra gente viver. Deus tem uma promessa na nossa vida. E eu ainda não vivi o que Ele me prometeu. Então, eu vou voltar. E, assim, parte do que Deus prometeu, a gente já tá vivendo, sabe? Então, isso me marcou muito. Muito. E foi uma cirurgia, assim, longa. Tivemos complicações depois. A cirurgia dela abriu, teve que fazer uma cicatrização aberta. Passei muito aperto no pós-cirúrgico, medo de infecção e tudo, mas assim, Deus cuidou de tudo, né? Então isso me marcou muito, sabe? Essa certeza, essa fé. Eu acho que o que, além da força, tá a fé, sabe? Mas assim, pra você ser forte, isso custa caro. Você tem que, é um processo doído, né? Então, o que mais me admira nela e o que mais me marca é essa fé, essa força. E esse momento, que era um momento que eu vou ser sincera com você, por mais que a gente acredite em Deus, você fica com a fé estabilizada. Era um momento que eu estava bem fraca na fé mesmo, sabe? Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Vai ter dia que você vai acordar e você fala assim, hoje eu não quero orar. Assim, você tem tempo, mas você não quer, você não sabe o que falar com Deus.
E a minha mãe, assim, e eu acho assim, acho não, né? Deus usa ela sempre nesses dias comigo. Tem dia que às vezes eu tô mais tensa, com muitas coisas acontecendo, ela vira pra mim e fala assim, vamos orar? Aí eu olho pra ela e falo assim, é Deus. Aí eu já olho e penso comigo, né? É, Deus usa as pessoas Sim. certas do jeito dele. Então eu acho que é isso. O episódio que mais marcou pra mim foi esse. Como a nossa vida parece com um livro, todos os livros, como eu disse anteriormente, têm as páginas positivas e negativas. E na nossa vida, essas páginas podem ser traduzidas em momentos bons e ruins. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Nossa. É a separação dos meus pais. Realmente foi um momento bem tenso. Mudou, né, tudo. Mas me tornou mais forte. Ui, emocionei. Fique à vontade, por favor. Mas me tornou mais forte. Eu precisei amadurecer, ser um ser adulto muito nova. Tive que assumir responsabilidades que eu achava que eu não estaria pronta. Se você me falar assim, já tem 8 anos, e se eu te falar assim, se eu olhar pra trás e falar assim, eu não sei te explicar como eu venci. Sim. Sabe? Como a gente venceu. Eu falo a gente porque, né, eu, minha mãe, minha irmã, mas é Deus, né? Ele é inexplicável. E foi o momento que eu mais me aproximei de Deus, que eu mais tive experiências com Ele. Então, eu acredito que foi um momento mais difícil pra mim, mas ao mesmo tempo foi um momento que foi preciso, entendeu? Foi preciso pra eu ser o ser humano que eu sou hoje. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Quando eu fui para os Estados Unidos. Que chique ela! Então, Estados Unidos era um sonho. Sim. Sonho quando eu tinha 15 anos de idade. Todos meus amigos foram pra Disney e eu tive meu visto negado. Todo mundo passou, menos... A Nanda, né? E aí, na época, o meu pai, ele já tinha ido em legal e tinha... ido em legal, trabalhou, comprou uma passagem e voltou. Quando perguntaram na entrevista, ele falou que ele nunca tinha ido lá. E aí, de cara, o cônsul negou. A minha mãe já tinha ido e tinha sido deportada. Ela entrou e foi deportada. Então, a chance de eu conseguir um visto, gente, era... O histórico tava muito ruim. ruim, valadarense. Verdade. Pra ajudar. Então, era um sonho que eu falava assim. E olha que aí, depois de muitos anos, eu tentei. E a minha intenção naquele momento era ir pra ficar, pra morar. Sim. Tentei, foi negado de novo. E aí, eu lembro quando eu voltei do consulado, eu fui numa igreja. E aí eu cheguei na igreja, uma mulher, Deus usou uma pessoa pra falar comigo, e a pessoa falou assim, Deus vai te levar onde você quer pela porta da frente, que eu já tava pensando em legal. Sim. Aí eu olhei pra mulher e ri. Pensei assim, tá usando a carne, deve ter descoberto que eu tentei o visto e só pode, porque... como que vai... eu tinha usado todo o dinheiro que eu tinha pra tentar de novo. E eu falei, não tem como. E aí, foi realmente de Deus. Eu tinha que trabalhar com turismo lá em Orlando. Ela me apresentou uma assessora, né, de visto, a mulher lá de Cuiabá. E cheguei pra mulher e falei, estou fazendo mestrado. Ela falou assim, nossa, eu tenho um congresso lá em San Diego. Falei, moça, não sei falar hello, como que eu vou pra um congresso internacional? Não tem como. E aí ela falou assim, não, o congresso é bilíngue. E aí foi assim, né? Ela me passou toda a orientação. E tudo foi assim, se encaixando, né? E aí eu consegui meu visto. Foi uma entrevista longa. Legal. Normalmente a entrevista é 3 perguntinhas. A minha o durou pessoal 20 fala que minutos. realmente é rápido. A minha, eu dei sorte. Era assim, que era pra ser mesmo. Dei sorte não, né, gente? É Deus. Deus Amém. em tudo, né? Sorte não. Eu falo porque eu escrevo... No período, a minha dissertação do mestrado estava sendo a minha linha de pesquisa sobre violência e racismo. E eu peguei uma mulher negra para poder me entrevistar. E aí, quando ela foi me entrevistar, ela começou a me perguntar da minha linha de pesquisa. E aí, a gente foi assim, um bate-papo bem... Eu fui falando e tudo. E aí, eu vi... Sabe quando assim...
já tava negado e ela tava, tipo assim, tô tentando e aí ela foi lá dentro e voltava e me perguntava o que é uma universidade comunitária. Aí eu explicava e tudo e tal. No fim, ela falou assim, Vou mexer na cadeira. Não, fica à vontade. Aí no fim ela pegou e visto aprovado. Boa viagem. Gente, quando eu saí, eu nem olhei pra trás, que eu falei assim, ela vai tomar o papel assim de mim. O meu passaporte não vai chegar. E aí eu peguei e fui. E assim, foram 25 dias, eu vivi um sonho. Legal. Aí fui em Los Angeles, Nova York, vi meus tios que eu não via há 24 anos, que saíram daqui, eu era uma criança. Aí foi muito emocionante, muito Imagino. gostoso, o coração voltou quentinho. Ananda, agora é o jogo das palavras, pra gente encerrar. Eu vou citar algumas palavras que podem ser nomes e você vai ter que defini-las com uma palavra. Nossa, que difícil. Podemos ir? Vamos embora. Colégio Bituruna. Saudade. Governador Valadares. Casa. Univale. Calma. Inovação. Empreendedorismo. Nossa, tá judiando. Não. Portecô. Vida. Deus. Deus. Fé. Claudiana. Força. Ananda Moura. Acho que eu posso usar força de novo. Fique à vontade. É essa a palavra? Ah, Defina essa conversa com uma palavra. emocionante. Se emocionou aqui? Emocionei muito. Esperava? Você puxou memórias, Não. coisas assim. Esperava? Não, né? Eu vi um que você falou a data, né? Uma determinada data pra pessoa, e a pessoa, acho que foi até da Suelen, que mexe com sobrancelhas. E aí eu falei assim, nossa, que data que ele vai jogar pra mim, meu Deus, que medo. Eu fiquei pensando naquele tanto de data. Eu falei assim, nossa, ele fala uma data, dependendo da data, eu vou chorar. Não, meu Deus. Eu sei o dia que sua mãe nasceu. Ai, que ótimo. Muito obrigado. Foi uma honra Obrigada a você, foi um prazer ter estar você aqui para poder eternizar sua história de vida. Eu já te conhecia, mas não imaginava toda a bagagem histórica que você tem na sua existência aqui na Terra, toda a sua relação íntima e próxima com a sua mãe, de todos esses momentos que vocês viveram, muito fortes e intensos. E foi uma honra do tamanho do mundo poder te receber aqui. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui. Tamo junto. Ananda Moura, que abrilhantou o penúltimo episódio do Resenha Cast deste mês de setembro. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Por exemplo, segunda-feira tem empresária, terça-feira tem uma médica, na quarta também um empresário, na quinta idem e na sexta uma biomédica e farmacêutica. Portanto, motivos não faltam para você poder acompanhar mais edições do Resenha Cast na semana que vem. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.